Olá, olá, tudo bem com você? Eu estou ótimo. Muito bem, hoje um screencast bem rápido para fazer uma introdução ao Docker. E o Docker ele é tão fácil de usar que eu estou desconfiado que esse screencast será meio que chover no molhado. Mas é legal falar um pouco sobre isso porque eu descobri muitas das coisas que eu uso há muito tempo, ou coisas que eu descobri recentemente, foi de pessoas que estavam apenas comentando, en passant mesmo, sabe? Descobri um negócio que resolveu um problema. Eu estou sempre ligado, vou lá atrás e falo, puxa, vai resolver o meu também. Às vezes nem é uma coisa muito grandiosa, mas acaba me ajudando. E Docker é uma dessas coisas. Então, por isso, eu correndo o risco aqui de chover no molhado, mas ainda assim eu vou falar de Docker. E o Docker, além de muito bom, ele tem um logo muito legal, que rivaliza inclusive com o logo do GitHub. Pô, como não gostar de um produto cujo logo é uma baleia azul carregando containers? Olha aí na sua tela, que coisa mais simpática, né? Então, o logo é bonitinho, mas o produto é melhor ainda. E o que é o Docker? Bem, o Docker possibilita que você faça o download, lógico, e levante containers dentro do seu sistema operacional. O que é um container? É uma distribuição do Linux que foi muito otimizada e removido tudo que não era estritamente necessário para rodar o que se propõe a rodar. Então, por exemplo, o que é distribuído no Docker? PHP, o interpretador do PHP. Então, ao invés de você instalar na sua máquina, ou você instalar um XAMPP ou um MAMP, não, você, utilizando o Docker, que você instala no seu computador, você vai rodar um comando na linha de comando, ele vai baixar o container com a versão do PHP que você escolheu e vai levantar esse container. Com isso, você vai rodar o seu código no container de PHP. Você não precisa instalar o PHP no seu computador. E o mesmo pode ser feito para qualquer coisa que você pense em rodar no seu computador. Por exemplo, não quer instalar o Node.js nem o NPM? Não tem problema, existe um container para isso. Aonde que você acha esses containers? Você vem em hub.docker.com e ali ele vai listar para você. Eu venho aqui em Explore, veja, e aí ele vai mostrar a lista ordenada pela popularidade. Então veja, o container Alpine ele está com mais de 10 milhões de downloads. O Nginx 10 milhões também. E ele tem 8.2 mil estrelas. Olha só que legal. O Apache, tem o Redis, BusyBox, Ubuntu, Mongo, tá vendo? Tudo isso existe um container, e um container bastante popular, eu diria, né? Pelo menos esses aí das primeiras páginas, que lhe permite rodar as coisas sem que você faça a instalação no seu computador. Indo um pouco além, depois que você estudar bastante o Docker, você vai perceber que você pode criar o seu próprio container para o seu próprio uso ou de sua equipe, ou para distribuir na comunidade através do Docker Hub. Então você tem como, criando um documento especial, você lista num formato que o Docker espera todas as dependências que precisam constar no seu container e você faz o export e você tem então os seus containers. Foi com isso em mente que o Diego, esse nome que eu estou digitando ali vocês vão reconhecer, criou o Ambientum, que é uma série de containers para Docker para atender a comunidade PHP e comunidade Laravel. Basta ver que aqui no logo do Ambientum ele utilizou a baleia do Docker e colocou o logo Laravel ali nos containers. Tá? Então vamos ver a lista dos containers que o Ambientum ele provê. Está aqui em Images, aí você vê PHP versão 5.2, tem a versão, 5.2, tô doido, 7.2, tem a 7.2 já empacotada com suporte ao Nginx, tá? Que mais? Tinha aqui em algum lugar com outros web servers, Apache e Caddy. Eu não estou vendo mais, parece que ele atualizou a documentação,
Vou perguntar para ele depois, mas isso aqui já nos atende, tá? Com Nginx. E aí ele tem diversas instruções de uso. E aí o mais importante, que é o que eu vou utilizar nesse screencast, é isso aqui, ó. Aqui diz, eu já tenho um projeto e eu gostaria de rodá-lo utilizando Docker. Então, para isso, nós vamos utilizar uma outra ferramenta do próprio Docker chamado Docker Compose. O Docker Compose, o que ele faz? Ele coloca diversos containers, ele levanta diversos containers, cada um com uma finalidade, e coloca esses caras para conversar, ok? Então você sobe o PHP num container, MySQL no outro, Redis no outro, e todos eles se comunicam entre si, criando assim um ambiente maior, um ambiente para que você possa rodar o seu projeto. E tudo isso ele fica aqui no composer.yml, que é um arquivo YAML, e do jeito que ele foi criado, ele está prontinho para atender uma instalação do Laravel. Então, vamos ao código. Eu estou aqui na minha pasta Screencasts, eu vou utilizar o Laravel Installer e eu vou criar Laravel New Laravel Project. Muito bem. Então, vamos supor que eu não tenha o PHP instalado na minha máquina. Na verdade, eu tenho, mas vamos imaginar que eu não tenha. Que eu não tenho o MySQL, que na verdade eu não tenho, e nem o Redis. Muito bem, eu preciso desses três caras para rodar o meu projeto. Então, cd Laravel Project, aí sim, no Visual Studio. Muito bem. Então, eu vou criar um novo arquivo chamado docker-compose.yml. YML, na verdade. Já reconheceu ali, colocou o logo. Esse VS Code é incrível. Muito bem, eu vou copiar todo esse conteúdo aqui provido e vou só remover o que não me interessa. Então, copiei, colei aqui, e aí eu vou linha a linha. Primeira coisa, atenção, trocar todas as ocorrências de sandbox com o nome do projeto. Então vamos lá. Isso eu já vou fazer agora para não esquecer. Eu vou selecionar um, Command Shift G, vou chamar de VDOVEL. Ok. Então aqui, volumes. Os volumes são como HDs virtuais que eles persistem os dados dos containers que fazem o papel do gerenciamento de dados. Então, eu tenho aqui três volumes, um para Postgre, um para MySQL e um para o Redis. Tá? Então, esses dados eles são persistidos no seu disco local. O Postgres não me interessa. Eu vou trabalhar só com o MySQL e com o Redis. Muito bem. Aí, serviços. Não vou trabalhar com o Postgres, vou trabalhar só com o MySQL. Então, vamos dar uma esmiuçada nisso daqui, tá? Primeira coisa, qual que é a imagem que ele vai trazer? MySQL versão 5.7. Isso é um container, tá? Que será baixado lá do Docker Hub. Aí nós damos um nome para ele, para que a gente possa referenciar depois. Na verdade, a referência é feita através desta propriedade aqui. Aqui nós fazemos uma referência ao volume. Então, este volume aqui é o que está no meu computador. O que está para o lado direito dos dois pontos é o que está no container MySQL 5.7. Isso aqui nada mais é do que um mapeamento de uma pasta para outra, tá? Porta local, porta remota, sendo que a remota é no container, e as variáveis de ambiente, facinho para lembrar depois, tá? Muito bem. Redis, a mesma coisa. Essa é a imagem que será baixada. Aqui nós temos o volume, também o mapeamento, e as portas. Ok. Aqui é a parte principal, tá? Que é a aplicação em si. Então, a imagem, veja, nesses dois casos aqui em cima, a imagem sendo baixada, tanto do MySQL como do Redis, não é do próprio ambiente, é o que é distribuído provavelmente pelos próprios fabricantes dessas duas soluções. No caso do PHP 7.2 com o Nginx, ele já está dentro do namespace Ambiental, ou seja, é um container que foi criado pelo Diego. Tá legal? Então vamos lá.
Ok, aqui é a imagem. Aí nós temos os volumes. Isso aqui é um mapeamento do diretório aonde está contido o Docker Compose.iml, no caso a raiz do projeto Laravel, para dentro do container pasta /var www app. E aí o Nginx está configurado para servir o que estiver nesta pasta. O interessante aqui é o seguinte, todo arquivo que eu modificar aqui no meu computador local, tá? As modificações serão refletidas aqui automaticamente. E aí a minha aplicação vai responder na porta 80 e ela está mapeada para 8080, aonde? Aqui no container. Aí aqui é que está a parte de os containers conversarem uns com os outros. Na minha app, que é o meu ponto de entrada, é a porta de entrada, ele tem um link para o MySQL e para o cache, tá? E aí aqui eu não vou utilizar as filas, então ficou assim a minha configuração. Só 2 volumes, um para MySQL e um para Redis, os serviços MySQL e o serviço cache, que é o Redis, e a aplicação principal, que faz um link para esses dois. Muito bem, está prontinho o meu arquivo de configuração. Eu preciso só fazer uma modificação no meu .env do Laravel, porque aqui no host eu preciso fazer uma referência ao serviço, tá? Então veja, aqui ó, MySQL é um serviço, e aí eu acesso aqui. A mesma coisa para o Redis, tá? Que é cache. E aqui, lógico, eu preciso fazer a atualização para o que eu tenho aqui no Docker Compose IML, nas variáveis de ambiente. Muito bem, está pronto aqui. Aí, agora eu preciso colocar esse meu ambiente para rodar. Como que eu faço? Eu venho aqui no terminal, eu já estou no projeto, aí Docker Compose up de subir. Ele vai identificar que as imagens não existem no meu computador e ele vai fazer o download. Esse download ele só é feito na primeira vez que você sobe. Depois essas imagens elas ficam guardadas no computador e toda vez que você subir novamente o seu ambiente, normalmente é coisa de 1 ou 2 segundos para que ele esteja pronto para você utilizar. Então vamos aguardar aí o download. E de onde veio esse comando Docker Compose Up? Eu tenho o Docker instalado aqui no meu computador. Então depois que ele terminar de fazer o download, eu voltarei no website do Docker para mostrar para você como que você faz o download. Muito bem, então eu vejo que ele está rodando, tá vendo? Tem um monte de mensagem ali, mas não teve nenhuma mensagem de erro. Tá meio bagunçado porque o tamanho da minha tela é pequeno para a quantidade de mensagens, mas por experiência eu sei que tudo está rodando. Então voltarei aqui ao browser. Vamos só testar localhost, sem 8080, só localhost. Tá lá, projeto Laravel sendo servido. Muito bem. Então vamos lá, como que eu faço o download do Docker? Eu venho aqui em Support, Documentation, Get Docker, Install Docker. Aí ele tem as versões, você vai baixar a Community Edition, porque existe a Community e a Enterprise. A Enterprise é paga e o público-alvo são as corporações que precisam de muito mais recursos. A Community Edition normalmente atende bem a maioria de nós pequeninos, tá? E aí você escolhe a sua plataforma, tem para o Mac, tem para o Windows, a instalação no Linux é um pouco diferente, tá? Quem usa Linux vai encontrar as instruções de instalação em algum lugar aqui, ó, aqui mais para baixo, tá? E muito bem, é uma instalação super simples, tá? Como a maioria dos outros softwares. E aí, no caso do Mac, ele coloca o logo do Docker ali no topo e ele sobe automaticamente para você quando você liga o seu computador. E aí você ganha as ferramentas de linha de comando, por exemplo, Docker e Docker Compose. Tá legal? São os dois que eu mais
uso. Muito bem, então, agora que o Docker está rodando, vamos ver se a conexão com o MySQL está funcionando, certo? Então, eu sei que aqui eu tenho em Database, aqui eu estou no projeto Laravel, eu tenho as migrations. Então eu tenho duas migrations ali que subirão algumas tabelas, tá vendo? No meu banco de dados. Então 3 tabelas serão criadas: users, password resets e a própria tabela de migrations. Então ok. Eu não tenho PHP instalado no meu computador, lembra-se disso? Como é que eu vou rodar PHP Artisan Migrate para que eu rode as migrations? Muito bem. Eu tenho uma forma Docker de fazer isso. Então é docker compose run app, que é app, aí php artisan migrate. Eu sei que é um comando até que longo para digitar, mas a maioria dos shells do mercado, no caso eu estou utilizando o fish, mas tem o bash, tem um outro que começa com Z, eu esqueci o nome. Todos eles têm uma forma de você criar aliases para os comandos, tá? Então, eu não tenho criado alias porque o Fish me dá uma interface aí de autocomplete muito boa. Então eu não preciso, porque quando eu começo a digitar, ele já entende o que eu quero e já está tudo certo. Então, o que acontece? Ele vai se comunicar no container app e aí ele vai rodar as migrations. Eu não entendi por que ele diz que não tem nada para migrar. Ah, eu entendi. Porque enquanto eu estava ensaiando, olha só, aqui eu quero 127001, eu vou conectar no MySQL, tá? Vdoveli e Vdoveli. Ok, vocês vão ver que o banco de dados já está criado. Então, faz de conta que vocês não viram isso. Eu esqueci de deletar o volume. Então, muito bem, tá lá. Não tenho mais nada no banco de dados e agora eu vou rodar novamente. Muito bem, perceba que ele rodou e aí aqui estão as minhas tabelas, tá? Tudo realmente muito simples, muito fácil. Eu venho utilizando o Ambientum como o meu ambiente principal de desenvolvimento no dia a dia, tá? Para a Optimine, que é a empresa que eu trabalho, é uma aplicação Laravel com bastante Node.js também. E o Ambientum está dando conta do recado bonito. Deu um pouquinho de trabalho para configurar, porque o meu projeto tinha algumas peculiaridades, mas o Diego me ajudou. E aí, desde então, tranquilo, começo a trabalhar, Docker Composer Up. Em alguns segundos, normalmente 2 ou 3 segundos, está tudo pronto e aí eu já saio trabalhando. Então, esse screencast foi só uma pequena introdução ao Docker. O Docker ele virou todo um universo, ele é um produto enorme e dá para fazer muitas coisas legais com ele. E agora você não tem mais desculpa para ficar com a bunda sentada na cadeira e não ir atrás dessa maravilha, beleza? Então é isso aí, fique aí com um forte abraço meu, eu sou Fábio Vedovelli, um abraço, tchau!